Tá a fim de assistir futebol no streaming com o menor delay do mercado? Então assina a Zap, link na descrição. Eu vi alguns tweets seus, eu até ler aqui, sobre futebol. E é legal. Não, aqui é um canal de futebol. Aqui é um canal. Nem precisa me perguntar, eu posso contar essa história que é muito interessante. Então, não. Porque é o seguinte, porque é o seguinte. O pessoal olha o Futeboteco, o Gel, é importante contextualizar. É importante contextualizar. De esquerda. A gente, cara, sofre as demandas extremamente patriarcais, homofóbicas desse meio e tudo mais. Então você imagina... Somos uma voz contrária. Para caras que apareceram e construíram um canal, e não é mais do que um canal, mas a possibilidade de trabalhar pra gente mesmo. Por conta desse tema, que é um tema que nos apaixonou desde crianças, pelos nossos pais, etc e tal. Só que sermos desde sempre pessoas de esquerda, progressistas e tudo mais, e lidar com as mazelas do que representa esse meio, acima de tudo. A conta gotas está melhorando, está absorvendo mais mulheres, o futebol feminino está cada vez com mais holofote, muito longe do que ainda necessita, mas as coisas estão caminhando e a gente luta nessa direção. Mas você falou aqui assim, ó, eu felizmente não gosto de futebol, acho que é uma sociabilidade masculina que se afirma contra a homossexualidade. E assim, eu infelizmente gosto de futebol. Porque eu concordo com você. Concordo também. Concordo muito com você. O que você pensa sobre isso? Cara, nossa, eu tô lembrando esse tweet, eu acho que de 2010 ou 2011. Deixa eu ver a data aqui. Eu acho que é 2010 e 2011. Mas nossa... 2012. 2012. Eu nunca fui tão defenestrado assim. Mas sabe por quê? As pessoas, elas vivem... Isso é uma característica humana, né? O auto-engano. Mentir pra si mesmo. As pessoas têm uma impressão de si que não corresponde à verdade e as pessoas têm uma dificuldade de fazer com que a voz interna delas as critique, né? Aponte, porque eu me torno uma pessoa melhor porque eu penso nas minhas arestas, eu penso nos meus defeitos. Então, tudo que eu leio, as peças de teatro que eu vou, os filmes que eu assisto, as músicas que eu escuto, a ópera, a arte, tudo é para me transformar numa pessoa melhor. E isso implica encarar meus defeitos e mudar como pessoa, né? As pessoas não gostam disso. Quando você toca numa ferida delas, uma ferida narcísica, a reação é atacar o outro. Não pensar assim, não, o que esse cara tá dizendo é verdade. Não. Então, eu fui atacadíssimo por causa disso. Só que, e aí essa coisa do ataque e do cancelamento tem a função de levar você a fazer uma retratação pública, né? Ai, peço desculpas. E eu... placidamente, você vê. O tweet tá aqui, querido, não foi apagado. Meu querido, eu não tenho problema de amor. Eu sou amado e tenho meus amigos, eu não quero bajulação de seguidor, nem quero seguidor. Quem tem seguidor é rebanho, pastor que tem rebanho. Eu tenho pessoas que se identificam comigo. Então, eu estou no debate público, essa é a opinião, e essa opinião é uma opinião fundada, não é um achismo. As sociabilidades masculinas, elas se afirmam contra a homossexualidade. A identidade hétero, ela existe porque ela constrói um outro de si, que é o gay e a mulher. Por isso há tanta misoginia nas sociabilidades masculinas. Todas as músicas de clubes de futebol americano, de rugby, as músicas são todas ofendendo as mulheres. Os cânticos, o estádio total. Cânticos, as torcidas ofendem os jogadores com xingamentos homofóbicos. Total. O futebol nunca deu espaço para atletas gays e os que foram tirados do armário tiveram sua vida acabada. As pessoas não falam nisso. E as pessoas gostam de mentir para si mesmo, que o futebol não é homofóbico. Desculpa, contra fatos, no argumento, você pode me chegar o que você quiser. O futebol é uma sociabilidade masculina que se afirma contra a homossexualidade na derrisão da mulher. Estou aqui repetindo e podem me xingar. Agora, isso quer dizer que eu estou tirando a importância cultural do futebol? Não. Primeiro que o futebol não é natureza. Natureza é sequoia, natureza é o Sumaúma, natureza são as pedras. Claro. Natureza somos nós. O futebol é um aspecto cultural que tem história. O futebol nem sempre existiu. Alô, amantes do futebol. O futebol nem sempre existiu, tá bom para vocês? Antes do século, no século XIX não tinha futebol. Então o futebol nasce, o futebol é importante culturalmente, o futebol tira o aspecto maquínico do homem, leva emoção para a vida dele, encena a guerra de uma maneira interessante. Encena a guerra, isso. Encena a guerra de uma maneira interessante. Inclui também. Inclui.
mais ou menos porque tiveram clubes que não eram inclusivos, Sim. custou muito tempo para negro entrar. Sim, Entendeu? Não Por isso que o podemos Vasco esquecer da Gama é tão disso. importante. Aí o futebol está lidando com racismo no mundo inteiro, ou Total, seja, é. amor. Futebol não é a mil maravilha que você pensa. Futebol tem a dimensão do torcedor que ama, eu acho ótimo. Meu pai era torcedor inveterado, via rádio de pilha, jogo do Paysandu contra o Galícia, aquele times que ele nem tinha ideia, mas estava lá ouvindo naquele rádio de pilha. Ou seja, mas o futebol é uma máfia ao mesmo tempo. O futebol explora pessoas pobres que são recrutadas, atletas que têm vida curta. Ou seja, desculpa, se a gente encarar isso, a gente torna a coisa muito melhor do que fingir para si mesmo que não é. Entendeu? Me atacar porque eu disse que o futebol se afirma contra a homossexualidade. O futebol se afirma contra a homossexualidade, as forças armadas se afirmam contra a homossexualidade, os presídios, toda a sociabilidade masculina, ela odeia, ela trabalha a partir do outro, que esse outro é o homossexual, é a mulher, tanto é que nos presídios, por exemplo, a violência sexual ela é estruturante de relações de poder, sobretudo colocar o cara na posição passiva, que é a posição da mulher, e é assim. Entendeu? E nós gays temos que lidar com isso. Nós somos um outro construído pela dominação masculina, nós somos um outro construído pelo patriarcado. E a gente tem que lidar com esse lugar do outro. Por que eu tenho que, em algum momento da minha vida, eu tive que me assumir, vocês dois não? Porque a sexualidade de vocês é tratada como um destino. Normal, é. Como um destino. Então você não tem momento de chegar, oi pai, deixa eu falar pra você. Eu gosto de mulher. Eu gosto de mulher. Não existe. Entendeu? E eu tenho que viver isso. Total, eu tive que viver isso. Então a gente tem que lidar com esse lugar. E a afirmação política implica em assumir esse lugar com orgulho. Então eu assumo esse lugar. Uma vez que a dominação masculina me colocou nesse lugar, que ela trata como subalterno, né? Como se os nossos corpos estivessem à disposição dos homens para todo tipo de violência, eu digo não. Alto lá. Eu sou gay e sou com orgulho. E vou falar direto com você, igual. Eu sou tão homem quanto você. Claro. E isso é um problema para os homens héteros, entendeu? Um gay que se afirma dessa maneira. Eu disse agora numa entrevista que eu dei ontem, que o Papo de Segunda, aquele programa lá, tem medo de homem gay. Eles têm medo de homem. Eles nunca levaram naquela bancada um homem gay. São sempre homens héteros. E botaram agora o russo passapulso. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é muito louco isso. Amados, homem hétero, né? Assim, e eles nem levam gays inteligentes para discutir com eles. Eu fiz essa provocação, porque o Francisco Bosco deu uma declaração infeliz. Eu adoro o Francisco Bosco. Adoro mesmo. Eu não vi a declaração. A declaração foi que o Olavo de Carvalho tinha razão em algum sentido. Nossa. Por favor. Nossa, ele falou isso? Ele falou isso, Porra. cara. Não dá. Aí eu falei, que pena que ele deveria ter me levado no programa nesse dia para dar essa frase, para eu botá-lo no lugar. Mas é isso, eles nunca levam homens gays que possam discutir com aquela macharada no mesmo tom. Claro. Cara, e sobre o futebol, é bem isso que você falou mesmo. A gente teve aqui com o nosso professor, que foi nosso professor na faculdade, Juliano Dipp, que é um homem gay, apresentador na Band, repórter da Band. E aí a gente falou sobre essa questão no futebol e o quão é difícil os jogadores. Porque, cara, desculpa, eu tenho certeza que existem jogadores hoje em clubes grandes, ou do Brasil ou da Europa, que são homossexuais Absoluto. e não se manifestam porque sabem, não podem dizer. Sabem que eles vão ser totalmente recriminados pela indústria do futebol e pela sociedade. Não terão publicidade, não serão, né, garotos propaganda de grandes marcas, não terão espaço, serão sacaneados no estádio. Não terão o seu nome gritado pela sua própria torcida, ao como o contrário, Richard. a torcida vai linchar. Tem um livro que foi publicado pela Record, que é bem interessante, é uma graphic novel, que se chama O Outro Lado da Bola, o Lado Sujo da Bola, que é muito interessante, é uma história de um cara que é gay, é um astro do futebol, e que rola um boato sobre ele ser gay, e a torcida mata o namorado dele, que ele tinha um namorado escondido. E aí a história é como ele vai se posicionar doravante diante dessa violência homofóbica e tal. E tem até um personagem inspirado em mim, assim, que né, um deputado que é gay e tal. Claro que no desenho eles fizeram um cara calvo, mas é claramente inspirado em mim. E esse livro é bem interessante, porque ele toca nessa questão, entendeu? De como os atletas gays são obrigados à invisibilidade, são obrigados à mentira, a criar namoradas falsas. Tudo isso porque o futebol não quer encarar uma coisa que eu acho que é normal. Existem atletas talentosos que são gays, por favor.